Aí o Mauro vai fazer a gravação, a gente vai postar lá a gravação, e eu também vou fazer depois um pequeno resumo da aula, aqueles resumos de 10 minutos, como a gente fez ano passado, né? A aula vai chamar a aula da história da Igreja Antiga, vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3, até o pessoal ir pegando, porque às vezes as pessoas têm mais facilidade com esse resumo. Embora a aula completa vai ficar, o Mauro vai fazer aí a gravação. Então, vamos hoje iniciar esse curso chamado História da Igreja nos Primórdios, né? Nos primórdios. Uma coisa importante, didaticamente falando, os historiadores que estudam a igreja, eles dividiram a igreja em etapas. Isso é apenas uma questão didática, tá? A igreja cristã, ela tem cerca de 2.000 anos, a igreja cristã tem cerca de 2.000 anos, e aí os historiadores que estudam a igreja cristã, né, que se dedicam ao estudo da igreja cristã, eles então dividem, né, o estudo dessa igreja em 4 grandes etapas. A primeira etapa é que nós estamos iniciando, chamada História da Igreja Antiga, ou a Igreja dos Primórdios, né? Alguns falam Igreja dos Primórdios. Esse período a gente estuda mais ou menos do século I ao século V, tá? Século I ao século V. Aí chamada Igreja Antiga. Alguns usavam a palavra primitiva, não é muito usada mais essa palavra primitiva, porque parecendo que é uma coisa atrasada, não é essa a ideia. Até mesmo a palavra história da igreja antiga também já não se usa mais. Se usa a igreja nos seus primórdios, tá? No seu nascimento. É isso que nós falamos. Então, essa primeira fase que nós vamos estudar é muito importante, porque ela vai lançar a semente de tudo aquilo que nós conhecemos hoje. Então, até o século V, basicamente, vamos dizer que chega cerca de 80% a 90% do que a igreja tem hoje surgiu nesse período. Então, é um período muito fecundo, muito importante de se estudar. Conhecer a igreja nesse período chamado primórdios, ou período do nascimento da igreja, século I ao século V. Isso, como eu falei para vocês, é uma convenção, é uma pedagogia, apenas para ajudar a gente a entender a igreja. O segundo período é o que as pessoas chamam de período medieval, ou a história da igreja na Idade Média. Vai dos séculos, vamos dizer, do século VI, mais ou menos, até o século XIV. Até o século XIV. Então, esse é o período aí do que nós chamamos de história da igreja no período medieval. É o período mais longo. É o período mais longo, esse segundo período, que é o período chamado período medieval. É do século VI até o século XV, a convenção mais aceita. Depois, o terceiro período, então, o primeiro período, história da igreja antiga. Então, o primeiro período, história da igreja antiga, do século I até o século V. Idade Média, século VI ao século XV. Aí nós vamos ter depois um período muito curtinho, mas muito intenso também, chamado o estudo da igreja na modernidade. Esse período vai do século XV até a Revolução Francesa, que aconteceu aí no século XVIII para o XIX. Tá? Então, esse período aí de 300 anos foi muito fecundo também. Foi nesse período que apareceram aí os grandes reformadores, Lutero, Calvino. Foi esse período também que começa as ciências a fazer as suas grandes descobertas, como as descobertas feitas por Nicolau Copérnico, Galileu Galilei. É o período também da famosa Renascença Europeia, dos grandes artistas, como Michelangelo, Donatello, dentre outros, né? Então, é um período importantíssimo também para a história da igreja, esse período chamado período da Renascença, o período do mundo moderno. E aí, a partir do século XIX, nós vamos ter o que nós chamamos da igreja no mundo contemporâneo. É um período que nós estamos vivendo, é um período que ainda não é longo, tem um pouco mais de 100 anos, né? Começando lá com a Revolução Francesa. É a igreja, então, se colocando diante dessa modernidade das ciências, das ciências, das descobertas, o período da igreja entre as guerras, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, e principalmente hoje, o que é mais rico do século XX e o século XXI,
foi a igreja do Concílio Vaticano II, a igreja, o concílio que colocou a igreja em contato com esse mundo moderno, abrindo as portas da igreja para esse mundo moderno, né? Então, ou seja, é um período também muito rico, essa igreja contemporânea. Nós não vamos estudar agora com vocês nem o período medieval, nem o período moderno, nem o período contemporâneo. Vamos ficar com vocês nesse semestre apenas com um período chamado o período dos primórdios, o período do nascimento da igreja, que vai do século I até o século V, tá? São 500 anos também muito ricos, um período muito rico, para dizendo, porque é o período do nascimento dos principais elementos que vão compor a igreja, essa igreja chamada igreja cristã, tá bom? Então, essa é a primeira informação, essa divisão. Essa divisão é arbitrária. O que significa isso? Os historiadores que fazem isso. Não é que a igreja tem etapas. Os historiadores falam, ó, esses elementos se parecem muito. Então, chamamos de primórdios. Esses elementos se parecem muito, medieval. Esses elementos se parecem muito, modernos, esses elementos se parecem muito, contemporâneo. Então, ou seja, essas divisões são muito arbitrárias. Elas são feitas pelos historiadores. Cada um pode criar a sua divisão, tá? A sua divisão. Tem gente que estuda só a história da igreja na África, outros vão estudar a igreja na América Latina, outros vão estudar a história da igreja no Brasil. Então, cada grupo pode fazer a sua, vamos dizer, a sua divisão para ajudar a entender o processo. Mas sabendo que essa igreja ela é um todo, né? Um todo que teve as suas origens, o seu desenvolvimento e como ela está hoje, tá bom? Então, isso que é importante para a gente entender um pouco da história da igreja nessas divisões. Então, a divisão é apenas uma questão pedagógica, é uma questão para ajudar a gente a compreender a igreja, ok? Isso é um ponto muito importante. Até pouco tempo atrás, antes de falar de até pouco tempo atrás, uma outra informação importante é entender que a igreja que nós estamos estudando, né, é a igreja cristã, é a igreja cristã. E, sobretudo, aí a pessoa fala, mas a igreja cristã católica? Na verdade, é complicada essa situação. Por quê? Porque no início, quando a igreja nasce, ela vai nascer com as suas divisões, vocês vão ver isso, tá? Ela nasce com as suas divisões, e a principal divisão vai ser Ocidente e Oriente. A igreja ocidental vai seguir Roma, e a igreja oriental vai seguir, no primeiro momento, a antiga capital do mundo oriental, que era Constantinopla. A Constantinopla foi uma cidade muito importante para o mundo oriental, mas tivemos outras cidades importantes que ajudaram aí a compor o cristianismo nos primórdios, como Alexandria, outra que vai ser importante, além de Jerusalém, vai ser outra importante. E depois nós vamos ter aí também a cidade de Antioquia, que foi uma cidade importante para a missão cristã nos primeiros, vamos dizer assim, séculos. Uma coisa importante, já vou adiantar então para vocês. Embora a igreja tenha suas divisões desde o início, tá? Tem até um historiador italiano chamado Reinaldo, ele fala o seguinte, que não podemos falar de cristianismo no singular. Nunca existiu um cristianismo no singular. Sempre foram cristianismos. O cristianismo nasceu plural. Isso é muito importante. Vocês vão ver ao longo desse curso, vocês vão entender isso desde o início. Nunca teve um cristianismo no singular. O cristianismo sempre foi plural. Uma das grandes características do cristianismo é tentar criar uma unidade na diversidade. Vou repetir, porque isso também é muito importante para a história da igreja, tá? Do cristianismo. A grande tentativa do cristianismo, ou dos cristianismos, foi tentar estabelecer uma unidade dentro dessa diversidade. Aí a importância de Roma, porque Roma, male male, conseguiu fazer essa unidade dentro de uma grande diversidade de cristianismo, tá? Então, e isso para o mundo ocidental. Para o mundo oriental, quem vai buscar fazer essa unidade são basicamente 4 igrejas. São 4 igrejas. A igreja que estava como eu falei para vocês, na Antioquia da Síria, a igreja que estava em Alexandria, a igreja que estava em Jerusalém
e a igreja que estava na antiga Constantinopla, que hoje é Istambul. Então, essas 4 igrejas eram o elo de unidade do mundo ortodoxo, tá? Mas nem sempre essa unidade funcionou por lá. Em Roma funcionava um pouco melhor, mas no Oriente, por ter 4 que vamos dizer, que disputavam um espaço politicamente, religiosamente, mas também politicamente, essa unidade nem sempre foi tranquila. Por isso que existem mais igrejas ortodoxas do que a Igreja Romana. A Igreja Romana é uma só, porque a Igreja Romana conseguiu unir o Ocidente. As igrejas, essas 4 igrejas que eu falei, a igreja de Antioquia da Síria, Jerusalém, Alexandria e a igreja de Constantinopla, por serem 4 igrejas, essa unidade ficou mais difícil. E por isso que apareceram várias igrejas chamadas igrejas ortodoxas. Né? Esse é um dos motivos, tá bom? Mas essas 5 igrejas, é isso que eu queria falar para vocês. Vamos gravando isso aqui, porque também isso é importante. Não agora, durante o curso. Essas 5 igrejas, Roma no Ocidente, Antioquia da Síria, Jerusalém, Alexandria e Constantinopla no Oriente, essas 5 igrejas formam o que nós chamamos de pentarcado cristão, ou pentarquia cristã. São as 5 igrejas mais importantes de todo o período que nós vamos estudar. São essas 5 igrejas, tá? Elas são as mais importantes de todo o período que nós vamos estudar. Roma no Ocidente, Antioquia da Síria, depois Jerusalém, Alexandria e Constantinopla, essas são as 5 principais igrejas do mundo antigo, ou do que nós chamamos de cristianismo nos primórdios. As 5 igrejas. Pentarquia 5, né? Pentarquia, quer dizer, o pentarcado, né? Quer dizer, as 5 igrejas mais importantes do mundo cristão antigo, tá bom? Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque eu comecei a falar para vocês que, embora a gente fale que nós estamos estudando a história da igreja, nós estamos estudando a história do cristianismo, porque a grande divisão que existia no mundo cristão foi essa de geografia, num primeiro momento. Mas vai ter também as divisões teológicas, vamos ver aqui, dogmáticas, vai ter essas divisões também. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque você fala assim, a igreja que nós estamos estudando é católica, é difícil dizer essa palavra, porque o termo católico, ele surge já no século II, o Inácio de Antioquia, o primeiro que a gente sabe que usou esse termo, não que outros não pudessem ter usado antes dele, mas registrado foi ele, ao dizer que a igreja cristã ela era católica. Quer dizer, o que significa a palavra católica em grego? A palavra católica em grego significa universal. O que o Inácio queria dizer é que a igreja cristã, os cristãos estão em todo o mundo, eles são católicos. Quer dizer, ele estava referindo a uma questão geográfica, não dogmática. Não vai ter essa questão dogmática no início. Então, esse termo católico ele surgiu como uma questão geográfica, para dizer que os cristãos estavam em todo o mundo, no cosmos, e a palavra universal é católica em grego, católicos, tá? Está em todo o mundo. Aí dos concílios da igreja, o concílio de Nicéia, depois o concílio de Calcedônia, de Éfeso, e aí por diante, né? Constantinopla também, vai se usar o termo católico. Eu creio na igreja católica, quer dizer, na igreja cristã que está em todo o mundo. É nesse sentido. Não existe um sentido político da palavra. É isso que eu quero falar para vocês. Não existe um sentido político da palavra católica. Ele é muito mais geográfico nesse primeiro momento. Eu falo que essa grande divisão entre onde se tem uma noção de que nós somos católicos porque cremos na Virgem Maria, porque cremos nos santos, porque cremos no purgatório, porque cremos na Trindade, é mais do Concílio de Trento, que vai acontecer no século XVI, 1.600 anos depois desse período que nós estamos estudando. Não que a igreja não era chamada de católica, de novo, era, até por uma questão geográfica, para dizer que os cristãos estão em todos os lugares do mundo, tá? Mas a grande questão, o termo não tem essa conotação dogmática no início, ele é muito mais uma conotação geográfica. Então, quando você fala assim, no início nós estamos estudando a Igreja Católica, eu prefiro falar assim, no início nós estamos estudando a história dos cristianismos, como pegando a palavra plural, tá? Porque não tem essa noção, eu sou católico. Não tem essa noção. Porque não tinha o mundo evangélico ainda, o protestante, não se tinha esse mundo. A única coisa que se fazia a divisão é o seguinte, eu sou
cristão, católico, apostólico, quer dizer, eu sigo a doutrina dos apóstolos, ou você pode dizer o seguinte: eu sou católico, sigo Donato. Donato é um bispo, vocês vão ver depois. Ou eu sou católico e sigo o Ário. Então, eram essas questões dogmáticas, tá? Então, e vai se criando termos, isso vai aos poucos, tá? Isso vai criando termos, isso posteriormente vai se criando termos assim. Eu sou ortodoxo. O que significa ortodoxo? A verdadeira doutrina. E outros eram chamados de heréticos, aqueles que não portam a verdadeira doutrina. Mas quem é herético? Aquele que eu acredito que não segue a verdadeira doutrina. Mas isso é outro assunto. O que eu queria dizer para vocês é que, ao se estudar a igreja, a história da igreja nos primórdios, nós estamos estudando a história do cristianismo. E aí eu concordo com o professor Reinaldo, esse italiano, que nós não podemos falar de cristianismo no singular, mas cristianismos no plural. Nunca existiu um cristianismo no singular, até hoje. Mesmo dentro da igreja católica, na igreja católica eu tenho um movimento de jovens, eu tenho a renovação carismática, eu tenho a teologia da libertação, eu tenho uma apostolado da oração, e cada um desses grupos é um universo. Quem é que mantém a unidade desse universo? O Papa, a figura do Papa. Então, a unidade católica se dá através do Papa, tá bom? Essa unidade se dá através de Roma, e a igreja trabalha no tripé. A igreja essa católica trabalha no tripé, que nós vamos estudar isso depois. Esse tripé é magistério, primeiro a tradição dos apóstolos, depois aí nós vamos ter o magistério, tá? Que é uma questão importantíssima, que o magistério são esses documentos da igreja, a fala do Papa e a Bíblia, a Sagrada Escritura. Então, são esses três elementos que formam o tripé do mundo católico: Bíblia, tradição apostólica e o magistério, são os documentos da igreja. E o mundo protestante também é um tripé que o Lutero vai estabelecer aos poucos, que é as escrituras, a graça e a fé, tá? São esses três elementos. Mas depois a gente vai ver isso, só para vocês entenderem. Então, é importante isso, entender que nós estamos estudando a história do cristianismo, ou dos cristianismos. Vamos pegar os principais elementos desses cristianismo, tá bom? Vamos aqui. Uma coisa que eu queria pedir para vocês, ao estudar a história da igreja, hoje nós temos grandes universidades que estudam a história da igreja, né, desse período, é sempre aquela visão muito atenta e respeitosa com aquilo que a gente está estudando. É muito fácil, uma coisa que eu aprendi muito, né, nessa ida à Itália, mas também já sabia disso antes, mas na Itália reforçou bastante. Historiador não é juiz. Nós não estamos para julgar a história. Nós estamos para estudar e compreender a história. Então, quando eu falo assim, ó, na Idade Média teve a Inquisição, aí a pessoa, não me cabe julgar se a Inquisição foi boa ou se foi ruim. Não é esse o trabalho do historiador. O trabalho do historiador é por que a igreja é estabelecida na questão de Jesus Cristo, da paz, da não guerra, da não violência, utilizou da ferramenta da violência? É essa pergunta que a gente tem que responder. Qual é a mentalidade? Isso que eu queria colocar. Cada período tem a sua mentalidade. Tem a sua mentalidade. E compreender a mentalidade de um período, que a gente chama de contexto histórico, é fundamental. Não cabe, portanto, julgamento. Historiador não é juiz. Ele não julga. Historiador não está atrás da verdade. Essa também história de que a verdade existe é complicado, porque dependendo, uma pessoa que rouba 5 quilos de arroz e outra que rouba 5 quilos de arroz, você for olhar pela verdade, os dois estão errados. Mas se eu falo que um roubou 5 quilos de arroz para comer e o outro roubou para brincar, você vai repensar a noção de verdade. Então, nós não estamos querendo buscar a verdade, não é isso. Isso não faz parte do estudo da história da igreja. Na história da igreja, a gente quer compreensão através das fontes históricas, tentar entender primeiro é o seguinte, por que aquela fonte foi escrita, qual a intenção do autor, o autor tentou falsificar documentos, não tentou, é isso que a gente faz, para tentar chegar o mais próximo possível daquele evento.
sabendo que nós nunca vamos chegar bem próximos, assim, falar que era assim, mas que pelo menos nos joguem luzes em coisas que nós vivemos hoje e que no passado se tinha um contexto diferente. E aí eu entro numa coisa importante. O mundo que nós vamos começar com dois mundos diferentes para estudar a história da igreja, no início, século I, que a partir do século II, não. No século I, nós vamos trabalhar com dois mundos distintos para entender a história da igreja. O primeiro mundo é o mundo chamado mundo hebraico, mundo judaico. Se você pegar os principais personagens da história da igreja no século I, os principais, eles são judeus. Jesus Cristo era judeu, os 12 apóstolos eram judeus, os 7 diáconos, os primeiros 7 diáconos, só esses que não eram judeus. O restante, Maria era judia, Maria Madalena era judia, os chamados núcleo familiar de Jesus eram judeus, tá? Isso significa que a igreja ela nasce dentro desse universo, começa a nascer dentro desse universo judaico. Então a gente tem que ter muito cuidado para compreender esse universo. Mas não foi só nesse universo que a igreja nasceu. Como eu falei que são vários cristianismos, ao mesmo tempo que a igreja estava nascendo no mundo judaico, tá? No mundo judaico, outro tipo de cristianismo estava nascendo no mundo grego, tá? No mundo chamado helenístico, no mundo helenístico, lá na cidade de Antioquia da Síria, que foi uma grande cidade. Eu falo que o berço da igreja, inclusive, é ali, da igreja que nós seguimos, é Antioquia da Síria. Então, ou seja, aquelas ideias de Jesus, um judeu, na verdade, mais galileu do que judeu, tá? Jesus era muito mais galileu do que judeu. Circuncidado, como todo judeu, que guardava as prescrições normalmente. Essa igreja que vai nascer, ela vai nascendo em Jerusalém, ela vai nascendo em Jerusalém com características judaicas. Tá? Então, essa igreja que vai nascendo em torno de Jerusalém, ela vai nascendo com as características judaicas. Inclusive, guardando as prescrições judaicas. Tá? Então, quem era cristão, não vou nem usar esse termo agora, não. Quem começa a seguir Jesus Cristo e é judeu, ele vai continuar vai continuar fazendo a circuncisão, ele vai continuar indo no templo rezar, pelo menos até o ano 70, né? Porque o tempo depois de 70 ele cai. Ele vai, esse judeu, ele vai guardar as práticas alimentares, não vai comer alguns tipos de carne, outros ele vai. Esse judeu que está seguindo Jesus Cristo, ele vai guardar o sábado, tá bom? Então, seja, a igreja que está nascendo em torno de Jerusalém, ela vai buscar elementos do judaísmo. E aqui, portanto, isso eu vou falar na próxima aula, muitos historiadores vão dizer que essa igreja que está nascendo em Jerusalém, ela é muito mais uma seita do judaísmo do que algo independente do judaísmo. O judaísmo, como religião, ele tinha várias seitas. Aqui a seita não é uma palavra negativa, não, tá? A seita aqui é um grupo, um pequeno grupo religioso. Então, o judaísmo era composto de várias partes diferentes. Nós vamos falar isso na próxima aula. Tinha os saduceus, tinha os fariseus, tinha os essênios, tinha os zelotes, ou zelotas, tinha os batistas, o João, inclusive, participava desse grupo dos batistas, tá? Por isso que chama de João Batista. Batista não é sobrenome dele, não, tá? É do grupo que ele pertencia. Então, desses grupos, o único que não aparece na Bíblia são os essênios, tá? Os demais todos aparecem, os fariseus, os saduceus, os zelotas. Tinha grupos, infinitos grupos. Tinha grupos que seguiam políticos, como, por exemplo, os herodianos, que eram grupos que seguiam Herodes, Antipas, tá bom? Então, seja, o cristianismo, para muitos historiadores, inclusive para mim, ele nasceu como uma seita do judaísmo. Ele nasceu como uma seita do judaísmo, como um grupo
como eram os fariseus, como eram os saduceus, como eram os zelotas. Então, as características do judaísmo eram tão fortes nesse movimento que está nascendo, que se você perguntasse para o Tiago, chamado irmão do Senhor, ou se você perguntasse para Pedro, ou se você perguntasse para o próprio Paulo, Paulo é um judeu helenista, vou explicar daqui a pouco o que é isso, se falasse, você é um cristão, ele ia perguntar assim, o que é cristão? Eles não sabiam, esse termo não existia na época. Ele vai dizer, não, eu sou um judeu que segue as leis. Agora, uma coisa que começa a mudar. Esse grupo que está surgindo em Jerusalém, eles acreditam ser os melhores judeus, porque eles compreenderam melhor a Bíblia do que os outros, a Bíblia não, o texto sagrado do que os outros judeus, porque eles conseguiram descobrir que o Messias anunciado era Jesus. E que, iluminados pelo Espírito Santo, eles conseguiram fazer essa leitura, que o Messias anunciado pelos profetas era Jesus, e que morreu para resgatar o verdadeiro Israel. Quem é o verdadeiro Israel? Esse movimento que está nascendo. Então, os cristãos, esses cristãos que estão nascendo, né, que eu falo aqui que é uma seita do judaísmo, que não se falava cristãos, eles se consideravam o verdadeiro Israel. E é engraçado que toda seita se considerava o verdadeiro Israel. Os essênios consideravam o verdadeiro Israel, os saduceus se consideravam o verdadeiro Israel, os fariseus, mas os cristãos dizem, não, o verdadeiro Israel somos nós, porque nós, iluminados pelo Espírito Santo, descobrimos que o Messias anunciado pelos profetas é o nosso mestre, é o nosso líder, que vocês mataram numa cruz, mas que Deus o ressuscitou. Ele é o Filho de Deus. Então, essa seita do judaísmo, que nós vamos chamar de cristão posteriormente, se considerava o verdadeiro Israel. Mas continuavam judeus. Tanto é que, se você pegar o Atos dos Apóstolos, vocês vão ver que esses seguidores de Jesus, quando chegava do sábado, eles iam para o templo rezar, como qualquer judeu. E à noite se reuniam separado, diz o Atos dos Apóstolos. O que significa reunir separado? Porque eles já começam a perceber que eles são judeus, mas um tipo de judeu especial, que segue o Messias, que é o Filho de Deus. Então, eles começam a fazer essa pequena cisão enquanto grupo. Como é que eles eram chamados, esses primeiros seguidores de Jesus, que estão ali em Jerusalém? O Atos dos Apóstolos nomeia eles 9 vezes como o caminho. O caminho. Então, por isso que existe na igreja um movimento que chama-se caminho neocatecumenal, porque eles sabem que para compreender Jesus é preciso um processo de formação intelectual, moral e espiritual. Esse caminho levava em torno de 3 anos, tá? Era o catecumenato, por isso que nós chamamos até hoje de caminho. Hoje fala neocatecumenal porque é novo, tá? Mas os cristãos foram chamados, esse grupo de Jerusalém, foi chamado pelo Atos dos Apóstolos 9 vezes como sendo o caminho, o caminho. Então ele se reconhecia como sendo o caminho. Ou seja, o verdadeiro caminho. Tá claro aqui? Por isso que eles usam muita frase de Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, eles se consideravam aqueles que eram os portadores da verdadeira mensagem, da verdadeira boa notícia. Em grego, boa notícia é evangelho. Evangelho é a boa notícia. Tá bom? Mas também, nós vamos ver nessa parte desses textos que eles escreveram, e que nós vamos chamar de Novo Testamento ou de Segundo Testamento, eles também são chamados de nazarenos. Os nazarenos, o seguidor do Nazareno, tá? Que era Jesus. Então, esse grupo de Jerusalém, ele será chamado ou de o caminho, ou de os nazarenos, aqueles que seguiram Jesus de Nazaré. Tá bom? Isso é um primeiro ponto. Só que, quando Jesus nasceu, quando os apóstolos viveram com Jesus, Maria, todo aquele grupo, Paulo, depois da morte de Jesus, aquela região pertencia a Roma. Aquela região pertencia a Roma desde 63 a.C. Um general chamado Pompeu, ele conquistou aquele território, principalmente aí dos gregos, né? Os gregos já tinham sido expulsos, mas vou dizer, dos líderes do Alexandre o Grande, que já tinha morrido também.
Então, o Roma vai conquistar aquele território da Síria, porque ele pertencia à Síria, tá? Através do Antíoco IV. Antíoco IV era quem mandava naquela região da Palestina. Então, Roma vai conquistar aquilo lá através de um general chamado Pompeu, 63 a.C. E aí, os romanos, eles se comunicavam em todos os lugares do mundo conhecido na língua internacional da época. A língua internacional da época chamava-se grego, como é o inglês hoje para nós. Então, ninguém conseguia fazer guerra ou conversar com alguém ou fazer comércio se não fosse no grego. Esse grego antigo, ele tinha uma característica, ele era como se fosse cortado em forma de cunha, tá? Porque era feito nas argilas, muitas vezes se escrevia, aí vem a palavra koiné, grego koiné. Pela forma que o grego era escrito, se usava muitas argilas para escrever. Então, grego koiné. Então, esse grego influenciou tanto o cristianismo nos seus primórdios, que se você pegar todos os livros que nós temos no chamado Novo Testamento ou Segundo Testamento, todos, que são 27, todos eles foram escritos em grego. Nenhum em hebraico. Nenhum em hebraico. Existe uma hipótese que um dos evangelhos escritos pelo Mateus foi em hebraico, mas nunca ninguém achou essa hipótese do século II, tá? Uma hipótese do século II. O Mateus, além de grego, tinha escrito um evangelho em hebraico, mas ninguém nunca achou, então continuou sendo uma hipótese. Todos os textos do cristianismo, porque isso que é interessante, o Antigo Testamento, eles são livros que pertenciam ao judaísmo. O cristianismo depois vai incorporá-los, mas os verdadeiros textos cristãos, que remetem a Jesus Cristo, são os textos escritos pelas comunidades que estão chamadas aí de Novo Testamento, ou Segundo Testamento. Então, esses textos foram todos escritos em grego, o que mostra uma questão importante, que mesmo Mateus, que pelo nome, ele possivelmente era hebreu, né, judeu. Mesmo João, que pelo nome também era hebreu. E eles não escreveram os seus textos direcionados aos judeus que viviam em Jerusalém. Mas eles escreveram, estou falando desses dois judeus, tá? Esses dois evangelistas judeus, Mateus e João. E aqui já discutimos isso na história da Bíblia, a gente já sabe que não são os discípulos de Jesus, são outros, Mateus e outros João. Esses dois, eles não escreveram para as comunidades de Jerusalém. Eles escreveram para judeus que viviam na diáspora, fora de Jerusalém. Fora de Jerusalém. Porque esses judeus que viviam fora de Jerusalém, na diáspora, eles entendiam grego. Eles falavam grego. Por que falavam? Porque eles precisam viver fora e falar o grego para poder fazer o comércio, para poder comprar, para poder pagar o aluguel, para poder viver. Então, eles tinham que falar o grego minimamente e ler minimamente o grego. Então, esses judeus que viviam fora de Jerusalém, nós chamamos eles de judeus helenistas. Judeus helenistas. Esses judeus que têm um conhecimento da sua língua materna, mas também que têm o conhecimento da língua grega. Isso é importante porque vamos dizer, é por causa dessa língua e é por causa desses que vivem fora, seja eles judeus helenistas, seja eles não judeus, que a igreja vai nascer nessa dimensão fora de Jerusalém. E, pelo que consta no livro Atos dos Apóstolos, a primeira vez que o nome cristão aparece vai ser na cidade de Antioquia da Síria, no ano de 42. Um desses judeus helenistas, muito famoso, que nós conhecemos, é o Paulo de Tarso. Paulo de Tarso não nasceu em Jerusalém. Ele nasceu numa região hoje que é a Turquia, tá? na Turquia, numa cidadezinha chamada Tarso. Tá? Embora eu tenha então um vídeo sobre isso, o Paulo não nasceu. O Paulo, na verdade, isso é interessante, vou falar, talvez você não sabe. O Paulo nasceu na Galileia, mas a família dele foi levada como escrava para Tarso. Tá?
Quem fala isso para nós é São Jerônimo, tá? São Jerônimo fala que o Paulo nasceu na Galileia, no norte da Galileia. Mas a família, desde pequenininha, foi levada para Tarso. E lá em Tarso, a família do Paulo, né, aprendeu grego, inclusive ele. E tinha certas condições, porque o Paulo não chega em Jerusalém como escravo mais. Quando ele chega em Jerusalém é para estudar com o maior professor do mundo farisaico, chamado Gamaliel. Gamaliel que vai explicar esse mundo judaico para o Paulo, onde o Paulo se torna vamos dizer assim, um especialista dos textos bíblicos e um defensor desse mundo farisaico, contra inclusive o cristianismo no início, tá? Então, Jerusalém, esse movimento que nós vamos chamar aí de os primeiros movimentos do que seria o cristianismo, nasce como uma seita muito próximo do judaísmo. E o mundo grego vai fazer com que um outro movimento cristão vá nascendo também, ao mesmo tempo. Isso é similar, é similar. Esse grupo nasceu principalmente na cidade de Antioquia da Síria. E quem são os grandes expoentes? Paulo de Tarso, Lucas. Depois eles vão trazer outros para incorporar o grupo deles, Silas, Timóteo, algumas mulheres, Áquila, que estava inclusive em Jerusalém, mas a Priscila, sua esposa, que foi expulsa de Roma, melhor dizendo, de Roma, vai se criar um grupo de missionários, vamos dizer assim, um grupo de missionários. Mas é em Antioquia da Síria que vai nascendo um segundo movimento, só para vocês entenderem. Primeiro movimento, Jerusalém. Segundo movimento, Antioquia da Síria. E aí, qual dos dois, esses dois movimentos vão entrar em choque em um determinado momento. Porque o grupo de Antioquia da Síria não tinha só judeus. Não tinha só judeus. Tinha também aquilo que nós chamamos hoje de pagãos, mas aqui o nome correto é gentios. E esse grupo já não vai aceitar mais seguir Jesus se tornando um judeu. Por que eu tenho que seguir Jesus Cristo e fazer a circuncisão? Por que eu tenho que seguir Jesus Cristo e não poder comer certas carnes? Por que eu preciso seguir Jesus Cristo e guardar o sábado? Então, esse grupo, principalmente dos gentios, eles começam a questionar a culturalização judaica desse movimento que está nascendo. Eles não vão aceitar. E aí nós conhecemos essa história para poder pôr fim a uma briga que está acontecendo lá em Antioquia da Síria. Vai acontecer que o Paulo e alguns vão até Jerusalém para conversar com os cabeças desse movimento de Jerusalém. E aí, segundo o Atos dos Apóstolos, mas depois eu vou mostrar duas visões diferentes. Segundo o Atos dos Apóstolos, a conversa foi muito tranquila, e eles aceitaram que os pagãos tinham razão. Mas se eu seguir a visão do Paulo nas cartas aos Gálatas, essa conversa não foi tranquila, e foi tensa. Então, dependendo de que foi a visão que participou do encontro. Porque o Atos não foi escrito pelo Paulo, né? Foi escrito por Lucas. Então, Lucas ele tenta amenizar um pouco o conflito. O Paulo não passa pano para coisa nenhuma. Ele, então, vai ver uma coisa de uma forma diferente. O fato é que esse conflito ele vai durar até o ano de 70. Então, ou seja, qual o conflito? Entre esse movimento de Jerusalém, eu estou chamando de movimento, tá? Movimento cristão, vocês entenderem depois. Entre esse movimento de Jerusalém e o movimento de Antioquia da Síria. Então, ele vai durar, só que esse momento de Antioquia da Síria, ele é missionário. Então, o Paulo levava as ideias para outros lugares, onde tinha judeus, tá? Então, o Paulo levou isso para Macedônia, Paulo levou isso para a Grécia, Paulo levou isso para outra Antioquia, que da Pisídia, e o Paulo chegou, a ideia dele era levar esse movimento para Roma, e onde ele vai depois ser morto. Então, Paulo ele começa a levar essas ideias que ele tinha, do cristianismo que ele tem, para esses lugares. No ano de 70, eu vou terminando aqui já com essa fala, no ano de 70, quando Roma destruir Jerusalém, eu vou contar essa história depois para vocês, quando Roma destruir Jerusalém, vai destruir inclusive o templo de Jerusalém, todos os judeus vão ser expulsos de Jerusalém. Então, esse movimento cristão que nasceu em Jerusalém, ele se enfraquece.
E qual o movimento que vai predominar? O movimento do Paulo. Por isso que os textos são escritos em grego. Porque todos os nossos textos são escritos, menos as cartas do Paulo, todos os outros textos, os evangelhos, são escritos depois da queda de Jerusalém. Um ano de 72, 75, 85, 90. Ou seja, podemos dizer assim que até o ano de 70, o movimento de Jerusalém é mais forte. É o que comanda. É o que dita as regras. Mas depois do ano 70, esse movimento, graças aí à intervenção romana que expulsa os judeus desse lugar, e esses judeus vão ter que procurar outros lugares, daquelas todas seitas que existiram, a única que permaneceu foi a seita dos fariseus e dos cristãos, mas enfraquecida. Vai ter que juntar nesse grupo do Paulo. Eu estou chamando grupo do Paulo, mas não é só do Paulo, não, é um grupo maior, tá? Só para vocês terem noção. Então, esse grupo grego, ele vai predominar. Eu que estou falando com vocês aqui agora, eu sigo a igreja, não de Jerusalém, a que surgiu lá em Jerusalém primeiro. Eu e vocês, e todos nós, do mundo todo, seguimos a igreja capitaneada pelo Paulo e o grupo dele, que é dessa língua grega. Por isso que até hoje o evangelho que nós lemos é em grego, por isso que até hoje a Bíblia do hebraico que nós lemos é a versão grega chamada Septuaginta. Então, o grego ele passou ele foi muito importante. Só lá no século III para o século IV que esse grego vai ser, principalmente com São Jerônimo, no século IV, ele vai ser então traduzido para o latim, que era a língua que estava falando em Roma, tá? E Roma e outras regiões, tá bom? Eu paro por aqui, tá? E na próxima aula a gente vai continuar. E quem tiver pergunta, faça. Eu vou gravar um pequeno vídeo disso que eu expliquei para vocês, tá? E o Mauro também gravou a aula toda aí para nós, para colocar depois. E sejam bem-vindos a esse curso. Eu acho que vocês vão gostar. Alguma dúvida, alguma pergunta? Ô Guto, Olá. você falou das peregrinações de Paulo, né? Outro lugar também muito importante que você me fez lembrar é a questão da antiga Pérsia, né? Ela exercia também uma influência nessa região, inclusive na grega, né? Por Sim, conta lá né? O Paulo ele pregou ali na região de Bagdá, no Iraque, né? Atual Iraque, que era na antiga Pérsia, né? Então a sim, influência dos persas também era sentida na sim. cultura daquela época, né? Sim, mas o grego mais. O grego mais porque essa Pérsia, ela já está falando grego, porque desde o Alexandre, no século IV a.C., desde o Alexandre, aquela região toda começa a falar o grego. O grego se tornou uma língua universal. Lógico, vai ter a influência de todas as culturas, mas o grego ele já dominava todas essas regiões aí. Mas o Paulo, no início, não pregava, não era nem diretamente para os pagãos ou gentios. Ele pregava nas sinagogas para os judeus. Mas em qual língua? No grego. No grego. Tá? Sim, mas o que eu estou falando é que o zoroastrismo, né, a religião da Ah, antiga sim, Pérsia, também ainda sim, se fazia presente, né, sim, nessa sim. tradição. Essa diversidade religiosa, principalmente também. Isso mesmo. Então, na próxima aula a gente continua, a gente vai partir desse ponto. Hoje a gente fez, então, essa exposição do início dessas duas igrejas que está nascendo, né? Desse movimento. E aí, na próxima aula, eu vou, inclusive, falar dos grupos, tá? Para a gente entender esses grupos. Eu falei hoje vamos dizer, do caminho, mas tinha os fariseus, que são importantes também, os essênios, os zelotes, vamos falar um pouco sobre isso também, tá bom? Boa noite, fique com Deus, até a próxima aula.